Mas, oficialmente, vamos começar agora o debate. E cada um dos participantes, né, como o nosso amigo Azenilton e Jonathan Souza, vão ter 1 minuto para fazer as suas considerações iniciais. Olha, como eu estou, vamos dizer assim, em viagem, eu não estou aqui, vamos dizer assim, com acesso ao computador, certo? Eu vou usar de forma simples, certo? A controlação do tempo, né? Vou usar um cronômetro, certo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vou controlar de forma coerente, tá bom? Como já falei, você, nesse momento, não sei de nada, eu sou apenas um mediador, um moderador desse debate, nesta noite. Espero que possa ter grande proveito para vocês, caros amigos internautas que estão participando aqui no Facebook, e também vocês que depois vão assistir a reprise aí no YouTube, tá bom? Vamos lá, então. 1 minuto para cada um dos participantes para fazer suas considerações iniciais, tá bom? Eu vou começar pelo nosso irmão, amigo aí, Azenilton, tá bom? Tá bom, Jonas? Pode ser assim? Pode ser. Ok. Olha, irmão Azenilton Brito, faça 1 minuto para Vossa Excelência fazer a sua apresentação inicial, o que você vai defender, enfim, fique à vontade. 1 minuto. Já foi anunciado que o tema é sobre a condição do homem, né? A natureza do homem. Aí eu diria assim que se uma senhora diz que vai fazer um bolo de chocolate e não entra como ingrediente no bolo chocolate, o bolo pode ser um bolo de qualquer coisa menos de chocolate, certo? Então, se a gente vai à receita da confecção do homem, como Deus o criou, lá em Gênesis 2:7, né? Nós vemos que Deus, ele criou o homem só de 2 elementos, pó da terra e o fôlego de vida, e daí o homem foi feito alma vivente. Não é dito que entrou o ingrediente alma imortal, é dito que Deus criou o homem como alma vivente. Então, o homem não tem uma alma imortal, o homem é uma alma vivente. Essa é a nossa posição. Muito bem, muito bem. Ótima apresentação, né, no sentido do tempo, muito bom. Ô, Jonathan, você também vai estar disponível para você 1 minuto para fazer a sua apresentação inicial. Sei que é pouco, mas resumindo do que você vai, vamos dizer assim, defender aqui nesse debate desta noite. Fica à vontade, 1 minuto para você também. Obrigado, meu amigo reverendo irmão Daniel. Hoje eu vou defender, à luz da Bíblia, de que a doutrina de que o homem tem uma alma, e eu vou defender à luz da Bíblia de que essa alma que está dentro do homem, porque biblicamente o homem tem uma alma, eu vou provar isso mais na frente, e eu vou defender que essa alma, que é a parte espiritual do homem, ela não morre, ele é um ser imortal. Então, isso que eu vou defender à luz da Bíblia, né, com respeito à visão do nosso irmão em Cristo, irmão Azenilton Brito. Então, essas são as minhas palavras. O outro resumiu em 30 segundos. Ok, então. Olha, nós temos 2 minutos para a pergunta, só recapitulando, e 5 minutos para resposta. Resposta e réplica, tá bom? Aí vocês administram o tempo de vocês de acordo com o que vocês quiserem. Quiser usar 2 minutos, bem. Quiser usar os 5 minutos completo, bem. Agora vamos lutar para não ultrapassar, né? Para ficar bem organizadinho. Então, quem foi o desafiante? Quem desafiou o outro? Ou foi o Azenilton, ou o Jonatas? Quem quer começar primeiro, perguntando? Foi você? O irmão Azenilton, sabe? Se o irmãozinho quiser que eu comece primeiro, ou ele também, tanto faz. Vocês combinam. Pode começar. Irmão Azenilton? Pode começar? Pronto. Né? Pronto, ele concordou. Então, vamos lá. Jonatas, você vai começar fazendo a sua primeira pergunta. 2 minutos para você fazer a sua pergunta para a resposta do nosso amigo Azenilton Brito. 2 minutos. Fica à vontade. Obrigado, reverendo irmão Daniel. Irmão Azenilton Brito, né? Você apresentou aí na sua consideração, né, que o ser humano, né, não tem alma. A pergunta é essa: onde está escrito na Bíblia com clareza, dizendo que o homem não tem alma, ou de que não existe alma no homem? Essa é a minha pergunta. Pronto? Eu já mostrei. Rápido, né? Foi rápido, né? Muito bem, então. Agora, foi 30 segundos a pergunta, ok. Vamos dispor para nosso amigo Azenilton Brito 5 minutos para a resposta dele. Fica à vontade, meu.
Ok, eu já falei, não é, que na receita do homem, digamos assim, quando a gente vai aos fundamentos, aos alicerces do relato bíblico da criação, de como Deus criou o homem, então nós temos dois elementos, o pó da terra e o fôlego de vida, né? Que na Bíblia, segundo o original em hebraico, é neshama ou ruach, né? Muito bem. Não é dito, então, que o homem tem alma, e sim que o homem é alma. Agora, quando a gente vê a desmontagem do homem, em Eclesiastes 12:7, lá diz que o pó volta à terra, como era, e o espírito, ruach, que é o fôlego vital, fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Agora, é importante lembrar nessa passagem que quando Salomão fala isso, ele não está falando só do homem salvo, que daí o espírito volta para Deus, vai para o céu. Ele está falando de todos os homens, porque todos os homens são pó e o pó volta ao pó, seja do salvo, seja do perdido, né? Então, a explicação de Salomão é uma explicação didática do que se passa na morte. O homem morre, o pó volta ao pó de todos os homens, e o espírito, que é o fôlego, é removido por Deus. E é interessante, tem uma passagem aqui no Salmo 104, 25 a 29, que talvez muitos nunca tentaram a esse texto. Vamos ver aqui no Salmo 104, quando o salmista Davi está exaltando, né, a obra de Deus. Então, do 25 em diante, ele fala assim: eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem ponta, animais pequenos e grandes. Por ele também transitam os navios, etc. Mas vamos ver aqui. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então, a palavra aí, se lhes corta a respiração, é a mesma palavra, ruach. Então, aqui, Davi está mostrando que até os animais é o mesmo processo, né? O homem morre, o pó volta ao pó, o animal morre, o pó volta ao pó, e o fôlego lhe é retirado, né? E depois temos o famoso texto de Eclesiastes 3:19 a 21, né? Que diz claramente que assim como morre o homem, morre o animal, porque todos têm o mesmo fôlego de vida. Aí temos várias passagens de Davi, por exemplo, no Salmo 146, 3 e 4, dizendo que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. É interessante. Aliás, isso é no Salmo 115, 17. Vejam o paralelo aí. Os que não louvam ao Senhor, descem ao silêncio. Então, o silêncio é comparado com o quê? Com a morte, né? E ele mesmo diz, no Salmo 39, 17, que a morte para ele representaria o quê? A não existência. E depois nós temos o antigo livro de Jó, que segundo alguns foi escrito por Moisés, é o mais antigo dos livros bíblicos. Ele confirma que na morte existe ainda existência em termos bem claros em Jó 7, 21, versos 14, 7 a 14. E no capítulo 19, temos um fato muito interessante. Jó 19, 25 a 29. Vejam a expectativa que ele expressa. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, a esperança expressa por Jó não era de morrer e ir para o céu. Era a esperança de quando, na sua morte, haveria a ressurreição. A sua carne, o seu corpo seria refeito. Aí ele veria o Redentor, não é? Então, a ideia de morrer e ir para o céu é uma ideia que não é bíblica. Embora algumas passagens sejam usadas para esse propósito, mas nós, considerando o contexto devido, vemos que não é esse o ensino bíblico, tá? E, ok, ainda tenho 26 segundos, né? Aí nós temos também uma questão. Em Gênesis 2:17, lá diz que o homem, quando morre, então, no original grego, aliás, hebraico, é morrendo, morrereis. Então, fala que morreu, morreu. Não fala nada de morrer, daí ir para alguma outra
plano, uma outra ideia, ou um outro lugar. Ok. Ok? Ok. Tempo esgotado, né? Agora nós temos 5 minutos para o nosso amigo Jonatas Souza fazer a sua réplica. Jonatas, disponha-se de 5 minutos para a sua réplica. Obrigado, irmão Daniel. O nosso nobre irmão não respondeu minha pergunta de forma bíblica. Ele usou aqui Gênesis capítulo 2 e verso 7 para querer dizer que essa passagem está afirmando que o homem não tem alma. Mas aqui não diz que o homem não tem alma. Vou ler. Gênesis capítulo 2 e verso 7 está escrito assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Aqui diz que Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Deus, ou seja, Deus, em outras palavras, né, Deus assoprou nas narinas dele, dentro daquele homem, o espírito, né? Que, como já foi falado, aqui no hebraico é ruar. Só que nós temos que ter em mente uma coisa. Essa vida que Deus colocou dentro, né, como é que eu posso dizer, desse boneco aqui de barro, essa vida que Deus colocou dentro do homem, em outros textos bíblicos, irmão Zenildo Brito, ela é chamada também de alma. Se ela é chamada de alma, então a Bíblia defende que o ser humano ele tem uma alma, e eu vou provar. Que essa vida que Deus colocou dentro do homem, esse espírito, ele é chamado de alma em outros textos bíblicos. Eu vou usar até aqui a Bíblia judaica, porque existem alguns irmãos adventistas que dizem assim, não, João, tu está usando a Bíblia Almeida, e essa Bíblia Almeida foi paganizada. Negativo. Até a Bíblia judaica defende que o ser humano tem alma, aqui, ó. Bíblia judaica aqui, ó. E vou ler. Eu até marquei aqui. 1 Reis, capítulo 17, e verso 20 a seguir, ó. Aqui aparece o nome hebraico, né? O nome de Elias no hebraico é Eliarro, né? Não sou professor de hebraico, mas eu gosto de estudar um pouco hebraico. Eliarro chamou Adonai. Adonai, meu Deus, trouxestes também a essa miséria, a essa viúva, com quem estou hospedado, matando seu filho. Ele se deitou, verso 21, ele se deitou sobre a criança 3 vezes e clamou, Adonai, Adonai, meu Deus, por favor, permita que a alma de quem? Da criança. Permita que a alma desta criança retorne a ela. Perceba que Elias está clamando a Deus para que Deus traga de volta a alma da criança. Ou seja, se Deus, melhor dizendo, se Elias clama a Deus para Deus trazer a alma daquele menino, é porque esse texto bíblico, biblicamente falando, o ser humano tem uma alma. E a palavra alma no hebraico é nefesh. Então Elias está clamando a Deus, Senhor, traz de volta a alma desse menino, né? Então, a vida que Deus colocou dentro daquele boneco de barro, lá de Gênesis capítulo 2, verso 7, aquele espírito que foi colocado dentro do homem, em outros textos bíblicos, é chamado de alma. Até na Bíblia judaica, ó, é chamado de alma. Estou usando aqui a Bíblia judaica, porque se for usar Almeida, tem alguns irmãos que falam, não, Almeida foi paganizada, né, pelo catolicismo, então eles acrescentaram a palavra alma negativa, até a judaica defende, né? Então, biblicamente, o ser humano tem uma alma. E a alma, ela é imortal? A Bíblia afirma isso. Mateus 10, verso 28, Jesus disse, ó, decore, Mateus 10, 28, não temais ao que mata o corpo, porque a alma não pode matar. Ora, se Jesus disse em Mateus 10, 28, né, que o que morre é o corpo e a alma não pode matar, por que não pode matar a alma? Porque ela é imortal. Tá claro, não tem para onde correr, né? Então, essas são... Quanto ao que o irmão apresentou, foi Salmo, né, que Davi diz que os mortos não louvam ao Senhor. Quando ele fala que os mortos louvam ao Senhor, Davi está se referindo ao corpo, aquele cadáver que está morto. O que está inconsciente após a morte é o corpo, mas a alma continua tendo consciência após a morte. Quando eu falo alma, eu me refiro à parte espiritual do homem, que mais na frente eu vou defender de que ela tem consciência, sim, após a morte do corpo. Essas são as minhas palavras. Pois você ainda tem 2 minutos, né? Só isso mesmo? Então tá. Vamos agora para a pergunta do nosso amigo Azenilton Brito. Nosso amigo Azenilton Brito, você vai ter 2 minutos para fazer a pergunta para nosso amigo Jonatas. Disponha-se. Muito bem. Porque o salmista Davi, ele não só confirma que animais e homens têm o mesmo fôlego de vida, como eu mostrei, né, citei várias passagens, como Eclesiastes 12, 7, 3, 19 a 21, Salmo 104, etc.
e também na morte prevalece a inconsciência, né? Agora, esse negócio de dizer, não, mas isso é o corpo, isso é a alma, já parte de uma premissa não comprovada, de que Deus criou o homem dualisticamente, com um corpo material e uma alma imortal. Então, a gente não pode fugir dos alicerces. Afirmar, não, mas ele estava pensando no corpo, não na alma, que é imortal. A Bíblia não autoriza isso a partir dos alicerces. O que a Bíblia diz é que Deus, a receita do homem é o pó da terra, o fogo de vida. Em parte alguma diz que esse fogo de vida é uma alma imortal. Pelo contrário, eu citei claramente Salomão dizendo que o fogo de vida é igual dos animais. Os animais têm alma imortal? Irmão, isso, o irmão faz a pergunta, tá bom? Acabou? Não, faça a pergunta, o momento da pergunta. Ah, sim. Pois é, a pergunta não é essa. Como é que a Bíblia explica tão claramente esse aspecto da natureza humana, né? O homem morre, o corpo vai ao pó, né? E o fôlego é que volta para Deus, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Lá não diz que é só dos salvos. E daí nós vimos no Salmo 104, 25, 29, claramente, os animais é o mesmo processo. Morre o animal, o seu pó volta ao pó, a respiração, o ruar, volta para Deus, quer dizer, é removido por Deus, que é o autor da vida, né? Então, a linguagem bíblica é clara. Então, pegar um texto isolado, sendo que a palavra alma tem vários sentidos, inclusive vida, então, tranquilo. A vida voltou para o menino. A vida que ele perdeu a vida, voltou à vida. Foi restaurada a vida. Acabou aqui. Ô, Jonatas, entendeu a pergunta? Entendi aí a colocação dele aí. Não, então tá bom, então vamos lá. Então tá bom. Aí você vai ter 5 minutos para fazer sua resposta, viu? Disponha. Certo, então vamos lá. Veja bem, irmã Zenildo Brito, né? O ser humano, ele é diferente dos animais. Os animais têm fôlego de vida? Tem, porque eles precisam, né, do fôlego de vida para respirar. Mas nós temos que ter uma observação. Os animais, eles não têm alma, assim como o homem tem. Por que o homem é diferente dos animais? Porque os seres humanos, eles têm a capacidade de raciocinar, né? Definir o que é certo e o que é errado. Por isso que o próprio Deus falou lá em Gênesis, que não me recordo agora o capítulo e versículo, acho que é Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória. Deus falou, eis que o homem é como um de nós. Por que Deus falou isso? Porque o homem ele tem a capacidade de raciocinar, saber o que é certo e errado. Por isso que Deus falou, esse homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí eu te pergunto, os animais, eles têm consciência? Os animais sabem o que é certo e o que é errado? É óbvio que não. O animal não tem consciência. Se você falar para um cachorro, eu vou te matar. Se falar para a pessoa assim, um exemplo, eu vou matar aquele cachorro de amanhã, que ele fica só aqui na minha porta, aqui, atentando. Você acha que o cachorro vai entender como está dizendo? Não vai. Agora deixa você falar para você, mano, amanhã eu vou tirar a vida daquele cara. Um exemplo aqui. O que o cara vai fazer isso? Se ele for fazer o mal para a pessoa primeiro, ele vai procurar um meio de mudar de cidade, né? Por quê? Porque o cara tem consciência do que é certo e errado, ele tem consciência do perigo. Ó, vou já sair com aquele cara ali que está me planejando mal, já sair daqui. Mas os animais não têm essa capacidade de raciocinar. Então, por isso que ele não tem alma, né? Então, a alma, Deus colocou dentro do homem. Então, a prova de que o ser humano tem alma é de que ele tem a capacidade de raciocinar. Se o ser humano raciocina, ele é diferente dos animais. Aí você mencionou aí que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Aí você falou que é o fôlego de vida que volta a Deus, no fôlego de vida, né? Ali é um espírito inconsciente. Ali não diz em Eclesiastes 12, verso 7, que aquele espírito que volta para Deus é um espírito inconsciente, né? Onde que aquele texto está dizendo que aquele espírito não tem consciência, aquele espírito que volta para Deus, né? O que volta para Deus é o espírito justo, mas é espírito consciente. Quando eu falo de espírito consciente, estou me referindo à alma, né? E a prova bíblica de que a alma tem consciência, nós encontramos aqui em Lucas. Lucas capítulo 16 e verso 19. Estou aqui correndo na Bíblia. Questão do horário. A prova de que a alma do ser humano tem consciência se encontra aqui no verso 24 a 25, de Lucas 16. Está escrito assim o verso 24, ó. Aqui é a passagem do rico e Lázaro. Então, clamando, disse, Pai Abraão, o rico está no inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Verso 25, ó. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, aqui aparece o termo lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, né? Então, se Abraão mostrou para o rico, quando Abraão usa esse termo, filho, lembra-te,
porque aqui mostra claramente que a alma do ser humano, ela tem consciência após a morte. Uma pessoa que morreu sem Jesus, estou falando da morte do corpo. A alma daquela pessoa que está no Hades sofrendo, ela está consciente de que ela partiu sem Jesus, está consciente de que ela perdeu a salvação, né? É igual os que morreram com Cristo. As almas que estão no lugar de descanso, elas estão conscientes, né, de que elas estão salvas em Cristo, né? Então, esse negócio de que o espírito do homem, de que o homem não tem alma, de que a alma do homem não tem consciência, isso é antibíblico, porque a alma tem consciência, sim. Então, essas são as minhas palavras, né, com base na Bíblia. Ok, então. Você ainda tinha mais de 2 minutos, né? Mas tá bom, então. Você que manda aí, vocês que mandam. Agora, 5 minutos para o nosso amigo Azenilton Brito fazer a sua réplica. 5 minutos, fica à vontade. Ok. Em primeiro lugar, há uma regra em boa teologia que não se firmam doutrinas sobre parábolas, textos simbólicos, né? Unanimemente pouco claros. Então, e ele esqueceu de um detalhe que eu mostrei. Ele disse que o fôlego que volta para Deus é a alma imortal. Ele está partindo de uma dedução. A pessoa tira deduções do que a Bíblia não diz, porque já tem aquele pressuposto arraigado. Então, ele parte do pressuposto que Deus criou o homem dualisticamente, quer dizer, com um corpo material e uma alma imortal. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus, quando nós lemos em Gênesis, não fala que esse fôlego é alma imortal, porque eu mostrei até o Salmo 104, né, 25 a 29. O espírito que volta para Deus não é só dos salvos. Salomão não está se preocupando em falar só do espírito que vai para o céu quando a pessoa morre, que é crente. Não, não, não. Ele fala do espírito de todos os homens. Assim como o pó de todos os homens volta ao pó, o espírito de todos os homens e dos animais, né, volta para Deus. Quer dizer, é recolhido, a vida finda. Agora, a palavra alma e espírito tem muito sentido. É um termo polissêmico, como se diz. Eles têm vários sentidos. Então, a alma, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, não é porque ele raciocina e tal, e tem consciência do bem e do mal. São vários fatores. Deus criou o homem com essa consciência do bem e do mal, mas a mente do homem foi formada de uma maneira diferente. Os animais têm inteligência também, até certo ponto. Nós temos uma cachorrinha que a gente fica admirado de quão inteligente ela é. Ela tem um pequeno raciocínio também, né? E ela sabe, quando a gente dá uma certa ordem, que não pode, então ela para de fazer aquilo que é errado. Então ela tem, limitadamente, né, essa consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Agora, Deus deu ao homem uma capacidade extraordinária na sua mente para raciocinar e para ter essa consciência maior do bem e do mal. Isso não prova que é uma alma imortal, isso não prova em si, né? E Mateus 10, 28, Jesus fala que não temeis o que pode matar o corpo, mas pode matar a alma. Então, a alma morre. E o que diz a primeira parte? A primeira parte diz assim, não tem mais aqueles que eliminam a sua vida no seu potencial eterno. É nesse sentido. Mesmo porque essa passagem, ela não tem uma base, assim, não pode servir de base absoluta, porque está numa narrativa. E, em boa teologia, narrativas também não servem como base de doutrina. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos são narrativas do que os apóstolos fizeram e realizaram, mas não podem servir como base, né, para doutrinas, porque a gente está citando experiências de homens aqui e acolá, isso não é base. E quando Jesus fala aquilo, ele não está com o propósito de ensinar. Ele não chega para os discípulos e diz assim, olha, eu vou ensinar para vocês a imortalidade da alma, ou como é a natureza humana. Ele não faz isso. Como Paulo faz em 1 Coríntios 15, 35 a 54, 55 praticamente. Paulo lá, ele está sendo didático. Agora, há uma passagem que os evangélicos, católicos, espíritas e testemunhas de Jeová têm muita dificuldade. Sabe qual é? João 14, 1 a 3. Nós cremos no que Jesus disse. Esse pessoal, evangélico e católicos principalmente, eles creem no que Jesus não disse. O que é que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, etc. E quando eu for e vos preparar lugar, esse pessoal da alma crê assim, ó.
Ficarei lá esperando que vocês vão aparecendo um após o outro, os segundos vão morrendo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, como diz o doutor Russell Shedd, um teólogo batista, eu tenho o vídeo dele no meu canal Sola Escritura. Vocês vão ver o que diz esse teólogo batista. Ele diz assim, na morte prevalece a inconsciência, a inatividade, e a glória só virá com a volta de Cristo. João 14, 1 a 3. A glória só virá com a... Não tem esse negócio de morrer e ir para o céu para entrar na glória. Não é isso que Jesus diz em João 14, 1 a 3. Tá? Eles creem no que Jesus não disse. Nós cremos no que Jesus disse. Voltarei. Então, o ir para a glória depende do quê? De Jesus voltar. Jesus já voltou? Não voltou. Ok. Bem, pessoal, encerramos aqui o primeiro bloco, certo? Muito bem, então. E eu só vou deixar uma nota aqui de esclarecimento, certo? Talvez eu falei na introdução, né, do debate, e talvez não falei, né? Mas é assim, ó, quando for o momento, o tempo de fazer a pergunta, não podem fazer tréplica, tá bom? E no momento da resposta, é o momento da resposta, o momento da réplica, enfim. Então, é comum acontecer isso, que no momento da pessoa fazer uma pergunta, a pessoa gasta o tempo da pergunta fazendo uma tréplica. Não temos tréplica, tá bom? É só uma observação. Nós temos a pergunta, a resposta e a réplica, tá bom? Vamos para o segundo bloco. E, bem, para ser mais, vamos dizer assim, mais coerente, quem vai começar agora nesse segundo bloco fazendo a pergunta vai ser nosso amigo Azenilton Brito. Azenilton, você vai dispor de 2 minutos para formular e fazer uma pergunta ao Jonathan Souza, tá bom? Fiquem à vontade, 2 minutos. Ok. Quando exatamente a alma imortal é introduzida no ser vivo? Quando o óvulo é fecundado? Ou quando o bebê sai do ventre materno e respira pela primeira vez? Daí é que ele tem o fôlego de vida, né, em funcionamento. Porque é interessante, o feto, ele não respira, né, lá no ventre, na bolsa maternal. Ele está envolvido por fluidos até ser dado à luz. Então, seria interessante saber quando é que a alma imortal é introduzida no bebê, para ele se tornar um ser, né, vivente, uma alma vivente. Essa é a pergunta? Entendeu, Jonatas? Entendi. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Então, Jonathan, você vai dispor de 5 minutos para dar, aliás, a sua resposta à pergunta do nosso amigo Azenilton Brito. 5 minutos, fica à vontade. Então, vamos dar as razões, né? Na pergunta dele, né, ele falou acerca de um bebê, né, quando está sendo gerado, né, como é que ele passa a receber uma alma, né? Veja bem, Azenilton Brito, eu tenho um livro muito bom de teologia pentecostal, né, sistemática, e eu estudo nesse livro há um tempão, né? Eu sou muito, assim, curioso, sou um pesquisador, sou muito curioso. Veja bem, quando uma criança, né, está sendo gerada no ventre da mãe, né, quem está gerando ali é Deus. Deus é o Criador. Quando a criança está sendo gerada no ventre da mãe, né, dentro daquela criança, não tem? Forma-se um conjunto de espírito e alma, né? Porque a alma, ela é o que? A vida, mais que vida, uma vida espiritual, né? Que faz com que aquele corpo humano esteja ativo, né? Aquele corpo que está sendo gerado, aquela matéria. Então, dentro daquela matéria que está sendo gerada no ventre da mãe, né? Deus, ele faz gerar o quê? O conjunto de espírito e alma, né? Que ali vem o quê? A alma imortal. Por que a alma é imortal? Porque ela é um ser imaterial, Azenilton, ela é um ser material. O que é mortal é o nosso corpo. Esse nosso corpo que ele é mortal, por quê? Porque ele é um ser material, né? E o irmão, ele mencionou aí, ele disse que eu prego é achismo. Não, o que eu prego aqui é Bíblia. Mostrei para você passagens bíblicas que mostram que a alma do ser humano tem consciência após a morte. O que foi que Abraão disse lá para o rico? Filho, lembra-te de que recebeste teus bens e toda a via? Nós sabemos que o rico estava morto. O que morreu do rico? A matéria. Mas a alma dele foi para o Hades, né? E ela teve o quê? Consciência. Então, o que eu prego aqui não é achismo, não.
né? Talvez não pode, não, que você prega espiritismo, não sei que o mundo falou isso. Então, se para os adventistas que eu prego espiritismo, heresia, então quem está sendo heresia e espiritismo para os adventistas é a própria palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que defende que a alma do ser humano, ela tem consciência após a morte. O irmão disse que ali é apenas uma parábola, lá em Lucas 16, 19, negativo. Ali não é considerado uma parábola. Eu sei que você citou aí um pastor da Batista, você tem que seguir a Bíblia. Não é o que o pastor da Batista fala, não. Pode ser até um assembleiano falar para você que você não tem alma, descarta que é heresia. Eu até com a assembleiano também já debati. Então, nem tudo que meu pastor ensina não acato, não. Pode ser meu pastor presidente. Com todo respeito, mas eu não concordo, né? Porque eu sigo a Bíblia, não é que o pastor da Batista fala e que o assembleiano fala, não. Eu sigo a Bíblia, né? Então, aqui não é considerado uma parábola, meu querido irmão Pisto, Lucas 16, né? Por quê? Se aqui fosse considerado uma parábola, Cristo, ele não teria citado o nome de personagem. Sabe o que é considerado parábola? Mateus 25. Jesus disse, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Cristo não citou o nome delas, não. Então, ali é uma parábola, que ele disse que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Agora, quando nós vamos para Lucas 16 e 19, Jesus não está contando parábola, ele está contando uma história baseada em fato real, de que existe vida após a morte, que assim como o céu é real, o inferno também é real. Jesus está contando uma história. Havia um certo homem rico, e havia um certo mendigo chamado Lázaro. Ele citou o nome de Lázaro, citou o nome do pai Abraão. Se ele citou o nome de personagem, ali não é considerado uma parábola, mas sim uma história baseada em fato real. Toda a Bíblia judaica aqui não aparece aquele título parábola, não. Porque diz assim, não, mas na Bíblia Almeida está o título lá, a parábola do rico e Lázaro. Sim, é porque os tradutores, quando for traduzir a Bíblia, João Ferreira de Almeida, os tradutores João Ferreira de Almeida, quando for traduzir a Bíblia, eles colocaram aquele título lá, a parábola do rico e Lázaro, né? Mas nos originais escritos mesmo, né, não é considerado parábola, não. Então, essas são as minhas palavras. Ok. Muito bem, então. Pessoal, quando eu mostro o relógio aqui, viu? Não é para vocês pararem, é só deixando atualizando o tempo. Momento agora de fazer 5 minutos para o nosso amigo Azinilton Brito fazer a réplica da pergunta que ele fez para o Jonathan Souza. 5 minutos. Muito bem. Ele falou uma porção de coisas sobre a alma e não sei o quê, que se forma no ser, no ventre materno, mas ele se esqueceu de um detalhe. O mesmo mecanismo ocorre com os animais. O mesmo mecanismo. Agora, a minha pergunta é, onde que entra a alma imortal? Isso não foi respondido, tá? Agora, segundo ele fala, os adventistas, esquece os adventistas. Não são só os adventistas que condenam a crença no morrer e ir para o céu. Eu tenho um texto que, quem quiser pode me solicitar, eu tenho o canal, né? Canal Sola Escritura do YouTube. Então, eu tenho a galeria dos grandes pensadores cristãos. Por exemplo, Lutero condenou a doutrina da imortalidade da alma, e ele se expressou, né, nesse sentido. Né? Nós temos John Milton, o grande poeta inglês, né, também condenou a imortalidade da alma. Nós temos muita gente boa de várias confissões. Agora, eu não cito esses homens para mostrar, eu creio assim que eles ensinaram isso. Não é isso. Eu mostro eruditos para confirmar a nossa posição, mostrando que nós não estamos sozinhos nesse pensamento, tá? Por isso que eu mostro eles confirmando o nosso pensamento. Existe outro pastor batista chamado Ed René Kivitz, que ele também condena a imortalidade da alma, pastor batista. Mas não creio porque eu creio, porque ele disse isso. Não é isso, é que ele vem confirmar o que nós cremos, embora seja de formação batista. E outra coisa, então, os animais e o homem, eu mostrei também, ele falou, eu citei várias passagens, eu também citei, até mais que ele, eu citei mais passagens que ele, mostrando o quê? Que na morte é igual homens e animais, e ele se esquece que o fôlego que volta para Deus não é só dos remidos. Salomão não está preocupado em falar só do espírito que volta para Deus, sendo dos salvos, ele fala de todos os homens, o Ruach, né? Que é o fôlego vital, volta para Deus. Quer dizer, Deus o remove como remove dos animais, dos peixes, etc. É isso que a Bíblia ensina. Agora, parábola, eu disse que não serve como fundamento para a doutrina, porque parábola tem muitos problemas, como essa mesmo do rico e Lázaro. O fato de que ele usa um nome não é uma prova absoluta. Pode parecer que isso
é um dado importante, mas não é tão importante assim, porque veja na própria parábola o que diz o verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, os irmãos do homem lá no inferno, né, no Geena, eles não se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Interessante, né? Então, a volta para a vida é só pela ressurreição, é o que Jesus ensina, como em João 14, 1-3. Então, Jesus ensina que na morte você está em consciência, porque ele disse, nosso amigo Lázaro está dormindo, vou despertar do sono. Né? E aí, em João 14, 1-3, aquela passagem que eu disse que os evangélicos, católicos, testemunhos de Jeová e espíritas têm muita dificuldade. Por quê? Porque eles creem no que Jesus não disse. Nós cremos no que Jesus disse. O que Jesus disse? E quando eu for e vos preparar lugar nas mansões, né? Então voltarei e vos receberei, para que assim onde eu estou, estejais vós também. Então, estar com Jesus não é quando a pessoa morre. Existe essa crença popular, né? A pessoa morreu, ele está com Cristo. Jesus não confirma isso. Jesus disse, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei ou vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No que eles creem? Não todos esses que eu citei, porque o espírita já tem uma outra visão, esse Jeová também é um pouco diferente, mas o católico e o evangélico, o que ele crê? Morre e vai para o céu, a alma. Mas aí, eles estão crendo no que Jesus não falou, porque Jesus não disse, e quando eu for e vos preparar lugar, ficarei esperando vocês irem aparecendo para ocupar os lugares. Não foi isso que Jesus falou, não foi isso. Ficarei esperando e vocês vão morrendo e vão ocupando os lugares. Não foi isso que Jesus falou. O que ele disse? Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, somente quando Cristo voltar e levar o seu povo, a sua igreja, arrebatada para o céu, aí estaremos para sempre com Jesus. Este é o ensino bíblico. Né? Então, temos que deixar os pressupostos não demonstrados, que é o que nosso irmão Jonatas faz, ele faz um monte de explicação sobre alma, porque quando a Bíblia não ensina isso, não está lá no Gênesis. Eu mostrei os alicerces do bolo, a receita do bolo não entra alma imortal. Ok. Tempo concluído. Bem, agora é a vez do Jonatas, né? Fazer a pergunta? É isso? Jonatas, faz 2 minutos para você fazer a sua pergunta, tá bom? Fica à vontade. Certo. Obrigado. Então vamos lá para a pergunta. Mazenilton, a pergunta que eu vou oferecer para o irmão é essa. Se para você o homem não tem alma, então como que Moisés apareceu na transfiguração de Jesus? Lá em Mateus 17, verso 3. Nós sabemos que Moisés está morto. O que está morto? O corpo. Josué 1, verso 2. É bem claro afirmar que Moisés, o corpo dele está morto. E como que ele apareceu na transfiguração? Já que você disse que o homem não tem alma, mas me explique, como que Moisés apareceu lá, na transfiguração? Essa é a minha pergunta. Ok. 5 minutos para a resposta, irmão Azinil. Muito bem. Se Jesus estava lá no Monte da Transfiguração com o corpo de Elias glorificado, porque ele foi assunto ao céu, né? Arrebatado no carro de fogo, aquela coisa toda, então seria o Elias com o corpo transformado. Aí Moisés estava lá, mas era alma. Aí nós temos um Jesus pecador, violador da lei divina, porque em Deuteronômio 18, 9-12 ali, não pode haver comunicação entre vivos e mortos. É condenado isso. Elias não estava morto, ele ressuscitou. Aliás, ele foi arrebatado em vida. Então, Jesus estaria violando a própria lei de Deus. Seria um Jesus pecador. Esse Jesus teria que ser considerado o mínimo no reino dos céus, à luz do que Jesus falou em Mateus 5, 17-19. Então, o que aconteceu com Moisés? Nós cremos que ele ressuscitou, porque nós temos lá em Judas 7 uma indicação disso, né? Vamos ver o que diz lá, é o penúltimo livro da Bíblia, né? Livro de Judas. Então, aliás, é o 9, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então,
Por que o diabo ia brigar para ficar com o cadáver de Moisés? Não faz sentido. Certamente Moisés ressuscitou e o diabo queria mantê-lo sobre o reino da morte, o império da morte. Que a Bíblia diz que o diabo mantém o império da morte, em Romanos 5,14, eu acho. Então fala sobre isso. O diabo lutou para o corpo ressurreto de Moisés. Como fica claro aqui que houve essa briga, disputa entre Miguel, que nós cremos que é um título honorário de Jesus Cristo. Não é que Miguel seja inferior, não, ele é o título dado a Cristo, mas essa é uma outra discussão, né? Mas, enfim, então, houve essa disputa em torno do corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha ressuscitado. Então, fica aí essa questão. Se Jesus conversou com a alma, ele quebrou a lei. Deuteronômio 18, 9 a 12 é muito claro. Não pode haver comunicação entre mortos e vivos. Essa seria uma sessão espírita, né? Então, tanto que os discípulos ficaram tão encantados, disseram, vamos fazer tendas. Um deles falou, vamos fazer tendas. Eles iam fazer tenda para uma alma? É claro que eles estavam pensando em seres vivos ali. Tenda para Elias, tenda para Moisés, tenda para Jesus e talvez uma tenda para eles também. Não, eles falam em 3 tendas só, né? Então é isso. Não existe essa concepção de que era uma alma imortal ali. A Bíblia não diz isso. Então, o nosso amigo está deduzindo. Então, eu também tenho o mesmo direito de deduzir que Moisés citou e tenho uma comprovação bíblica aqui, que é Judas, verso 9. E o fato, como eu disse, que Jesus não podia quebrar a lei. Se comunicar com uma alma, né? Seria quebrar a lei. Não tem como Jesus estar se comunicando com a alma de Moisés, ok? O fundamento, então, é esse. Lembrando que João 14, 1 a 3 continua aí, né? Jesus diz que só estaremos para sempre com ele quando ele voltar. Não que a pessoa morre e sua alma vai para o céu. Não é isso que a Bíblia ensina, né? O morrer e ir para o céu é simplesmente detonado em João 14, 1 a 3, ok? Então, Jesus não ia se comunicar com a alma de ninguém. Seria uma quebra da lei. Ok? Ok. Ainda tinha ainda mais de 1 minuto, quase 2 minutos, né? Mas é isso aí. Muito bem, então, agora 5 minutos para o nosso amigo Jonathan fazer a réplica. Fica à vontade, Jonathan. Então vamos lá. Meu nobre irmão Azenilton, né? A pergunta que eu fiz, você não respondeu de forma bíblica. Você falou, nós cremos que Moisés ressuscitou. Falar que Moisés ressuscitou é fácil, mas provar na Bíblia, você, adventista nenhum, não consegue provar. Com todo respeito, você tentou provar que Moisés ressuscitou, sei que o tema não é esse, mas você tentou provar, mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Então, seu conhecimento, com todo respeito, com um argumento assim muito raso. É óbvio que Judas 1, verso 9 aqui fala da disputa do arcanjo Miguel. A Bíblia não deixa claro por que Miguel disputou com Satanás acerca do corpo de Moisés. Depois a gente pode marcar um tema sobre essa questão, né? A Bíblia está em silêncio. Aqui diz que ele disputou por causa do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel disputou com o diabo. Mas aqui não diz se era por causa da ressurreição dele. Não aparece, meu querido irmão, a palavra ressurreição de Moisés em Judas 1, verso 9. Quando você afirma que Moisés ressuscitou, nessa passagem de Judas 1, verso 9, você está criando uma ideia da sua mente, está colocando um texto bíblico. Sabe como é que se chama isso? Exegese, e não exegese bíblica sadia, que é extrair uma verdade que está no texto bíblico e levar para fora. Portanto, meu argumento é bíblico. A Bíblia diz com clareza que Moisés está morto. Josué 1 e versículo 2. Você falou também na sua fala aí que quando a pessoa morre, uma pessoa salva, ela não está com Cristo. Você cai em contradição com 2 Coríntios capítulo 5 e verso 8. Aqui prova claramente que quando uma pessoa salva morre, ela está com Cristo, a alma dela. Veja que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5 e verso 8, ó. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui está falando de deixar o corpo. Como é que a pessoa deixa o corpo? É na hora da morte, irmão Azenildo Brito, na hora da morte. Quem é que se ausenta do corpo? A alma. Quem é que está com Cristo? O corpo ou a alma? A alma. Porque o corpo vai para a sepultura. Você falou, porque Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Cristo estava falando do sono do corpo. Quando ele disse que Lázaro estava dormindo, ele estava se referindo ao sono físico do corpo, e não o sono da alma, que é a parte espiritual do homem. Agora eu vou na questão do céu. Mas a pessoa só vai estar no céu quando Jesus voltar. Nós temos que ter em mente uma coisa.
Quando a pessoa salva morre em Cristo, ela não vai diretamente para o céu, presença de Deus. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 3, e verso 13, se não me foge de memória, Jesus disse assim, ó, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, né? Só teve um que subiu, que foi Jesus. Então, quando uma pessoa salva morre em Cristo, a alma dela vai para o lugar de descanso, que é o seio de Abraão, né? Nós também, em outras palavras, nós chamamos de paraíso. Então, o seio de Abraão, que é o lugar de descanso, onde as almas estão, não é o mesmo céu, a presença de Deus. As almas dos mortos, salvo em Cristo, elas estão no lugar de descanso, aguardando a volta de Cristo. Essas almas só vão estar no céu, a presença de Deus. Não confunda com o descanso, que é o seio de Abraão. Essas almas dos justos só vão estar no céu, a presença de Deus, é só no arrebatamento da igreja. Quando Cristo vem arrebatar a igreja, né, os seus corpos, né, aquelas almas, elas vão entrar para dentro do seu corpo, e aqueles corpos do justo, eles vão ter vida, serão transformados e levados para o céu. E nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Os salvos seremos o quê? Arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Então, quando você diz que quando a pessoa salva morre em Cristo e ela não está com Jesus, esse argumento aí não é bíblico, porque você cai em contradição com 2 Coríntios 5 e verso 8, avalie isso. Paulo disse, temos a plena confiança, preferindo deixar o corpo, isso acontece na morte, deixar o corpo e habitar com o Senhor. É a Bíblia. Então, o que eu prego aqui é a Bíblia. Se der mais tempo para mim falar acerca de Jesus estar conversando ali na transfiguração com Moisés. Será que Cristo estava realmente praticando uma sessão espírita? É óbvio que não. Quem praticou uma sessão espírita foi o rei Saul, porque ele estava conversando com o próprio Satanás, que é um espírito maligno. Ele invocou lá a bruxa para trazer Samuel de outro mundo, que na verdade não era Samuel, era o diabo materializado em Samuel. Agora, por que Cristo não fez uma sessão espírita, de espiritismo? Porque Jesus, ali na transfiguração, ele não estava conversando ali com um espírito maligno ou com um demônio, não. Ele estava conversando, era com Moisés e Elias. Então, Jesus não estava fazendo a sessão espírita, não. Se ele estivesse conversando com um espírito maligno, aí sim, Cristo teria caído no pecado do espiritismo. Mas ele não praticou o espiritismo ali, não, né? Porque vocês, adventistas, vocês colocam palavras na boca dos imortalistas, dos assembleianos, para dizer que eles estão pregando o espiritismo. O que eu prego aqui é a Bíblia. Como você diz, né? Como os adventistas falam, né? Que o que eu prego é espiritismo, o adventista mesmo falou isso. Então, quem está sendo espiritismo aqui é a própria Bíblia. Então, eu aconselho o irmão rasgar a sua Bíblia com todo respeito. Mateus 17, verso 3, onde diz que Jesus conversou com Moisés. Ok. Muito bem, muito bom o debate. Parabéns aos dois debatedores, certo? Pelas argumentações, pelos comentários, enfim. Terminamos mais outro bloco, né? Que é o segundo bloco. Vamos para o último bloco, tá bom? E nesse último bloco, gostaria de dizer a todos, como já falei, né? Todos estão de parabéns, né? E quem vai começar a outra pergunta é o Jonatas, tá bom, Jonatas? Você vai começar fazendo a sua última pergunta, né? Para o nosso amigo Azinilton Brito. 2 minutos. Obrigado, irmão Daniel. Então, vamos lá. Irmão Azinildo, já que como você é um defensor, né, de que o ser humano não tem alma, de que não existe alma no homem, a minha pergunta é essa, né? Jesus, ele mentiu para os discípulos ao falar que Lázaro foi para o seio de Abraão após a morte do seu corpo, porque Jesus falou lá em Lucas 16 e verso 22, né? Que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, já que o ser humano não tem alma para você. Então, Jesus mentiu ao falar que o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Essa é a pergunta. Ok, então. Entendeu a pergunta, nosso amigo Azinilton Brito? Sim. Entendeu, né? Ok. Está disponível 5 minutos para a resposta. Muito bem. Aí o nosso irmão está explorando o quanto pode uma parábola cheia de dificuldades para eles próprios. Porque como é que lá no inferno vai ter língua, né, que mostra alguém vai refrescar a língua com água? Como é que isso funciona? Olha, para entender a parábola do rico e Lázaro e muitas outras coisas, eu recomendo uma parábola, ou seja, uma linguagem metafórica, em Isaías 14. Vamos ver Isaías 14, tem umas coisas interessantes. E começa já com uma coisa
muito, assim, curiosa. Começa 14, né? Diz assim o verso 8. Até os cipresses se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam, desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Gente, cipreste conversa, né? As faias, os ciprestes e os cedros do Líbano, eles conversam? Claro que não. E Isaías fala isso assim, sem nem dizer, olha, isso é uma ilustração, uma metáfora. Ele vai dizer direto. E aí continua. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Esse é o rei de Babilônia, né? Por tua causa desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses respondem e te dizem, tu também como nós estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, ou seja, vermes. Os vermes são a tua cobertura. Nós temos aí uma cena parabólica, também metafórica. O rei de Babilônia é lançado onde? Aqui fala em sepultura. Não fala em alma. E os reis estão até sentados no trono. Parece até que se confirma aquele dito popular, né? Quem já foi rei será sempre majestade. Quer dizer, até no além. Porque está falando do além. O após-morte. Mas não dá detalhe que era o inferno, que eles estão queimando. Não fala nada disso, porque no inferno não tem vermes comendo. Então o rei está na sepultura, que é chamada de Seol, né? E esse rei na sepultura, você vê conversa dos outros reis com ele. Então é apenas uma metáfora. Jesus está fazendo uma metáfora baseada numa crença da época, né? Era uma história que já foi provado que na época havia essa história de alguém no inferno conversando. Jesus se aproveita de um relato fictício, como, por exemplo, eu já vi pregadores ilustrando muita coisa com base em, por exemplo, disco voador, e chegou alguém do outro mundo e falou assim, assado. O auditório sabe, ele está usando uma ilustração apenas, né? Baseado em uma crendice. E não é para ser levado em conta. Então, na parábola, eu tenho um texto, 20 dificuldades para quem crê na literalidade de Lucas 16. Né? Existem problemas, inclusive a parábola anterior, ela é problemática em certo sentido, porque Jesus fala daquele mordomo infiel, e ele deixa a entrever até que ele foi esperto, mas a esperteza dele, se vocês lerem com atenção, é uma desonestidade. Peraí, Jesus está ensinando coisas aéticas? Não, mas ele ilustra dessa maneira para ensinar aqueles ouvintes que tem que ver o contexto cultural da época deles e tudo mais, né? Então, a parábola do rico não é base de doutrina. Agora, vejam que o Jonas o tempo todo fugiu do alicerce. Qual é o alicerce? A receita do bolo. Na receita do bolo não entra a alma imortal. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida. Nós já vimos que é o mesmo fôlego do homem, é o fôlego do animal e dos peixes, né? Então, não existe fundamento para essa visão, esse pressuposto não demonstrado de que o Deus criou o homem dualisticamente, com um corpo material e uma alma imortal. Não existe fundamento para isso, ok? Não tem essa base a partir dos alicerces. Por isso que eu digo, temos que sempre ir aos alicerces. E o alicerce do relato bíblico da criação não tem nada de alma imortal, porque quando o homem morre, o pó volta ao pó, que é o de todos os homens, não é só dos salvos. E o fôlego volta para Deus, o que é igual ao fôlego dos animais, segundo Salomão e segundo Davi. Ok? Ok, então. Muito bem. Agora é a hora, 5 minutos para o nosso amigo Jonatas fazer a sua réplica. Fica à vontade. Então, vamos lá, então. Sobre a questão, né, do dedo e da língua, né, que o rico, né, estando lá no Hades, ele clamou, pai Abraão, né, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, né. Aí vi uma vez o professor Leandro Quadro falando, né, ele disse assim, um espírito tem dedo, tem língua? Resposta, tem, mas em que forma? Em forma de carne? Não, em forma espiritual.
Por que esse espírito ele tem dedo e língua de forma espiritual? Porque ele está no mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? O Hades. Né? Assim como o céu é espiritual, assim como o lugar de descanso onde estão as almas do justo é espiritual, o Hades também é um lugar também espiritual. Então, o dedo e língua aqui está em forma espiritual. É claro que nem tudo que está nessa passagem aqui de Lucas 16 é literal. Existem algumas passagens que é literal. O que é literal? Aqui no verso 22 que fala que um mendigo morreu. O que é que morreu? O corpo. O corpo é o quê? Espiritual? Não, corpo é literal, matéria. O que é espiritual? O espírito, alma, que a alma é a parte espiritual, que ela tem vários significados, né? Que a alma significa vida, significa pessoa, mas no dicionário, que tem na casa que não trouxe, a palavra alma, em outras traduções da Bíblia, né? Ela também significa o que? A alma espiritual, que é aquilo que é imaterial, que está dentro do homem, né? Que não morre, né? Então, aqui, dedo e língua está em forma espiritual. O irmão aqui mencionou também, no início do nosso debate, para que defender de que a alma morre, né? Que aqui em Mateus 10, 28, Deus falou assim, né? Mas teme aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja bem, quando é que diz que a alma vai perecer no inferno, nós temos que ter muita coisa. A palavra perecer, dependendo do contexto bíblico, nem sempre significa deixar de existir ou acabar. A palavra perecer, né, significa o quê? Perda, perdição. Por exemplo, a palavra do Senhor, Jesus lhe conta a parábola da ovelha perdida, de um pastor que tinha 100 ovelhas. Um exemplo que estou dando. Ele ficou faltando uma. Ficou quanto? Se era 100, ficou faltando quanto? 99. E o pastor foi atrás da ovelha que estava o quê? Perdida. Aquela ovelha pereceu. Pereceu no sentido de deixar de existir? Não. Pereceu no sentido dela se perder e não conseguir voltar para o seu dono. Mas aquela ovelha foi encontrada. Mesmo estando perdida, ela foi encontrada. Por quê? Porque aquela ovelha ela estava perdida, ela pereceu, mas não foi no sentido de deixar de existir. Ela pereceu no sentido de ela se perder. Da mesma forma vai acontecer com as almas dos ímpios. Os ímpios que morreram sem Jesus, as suas almas vão perecer no inferno. Perecer, mas é no sentido delas se perder. Por quê? Porque o inferno é um lugar de perdição, irmãos do Brito. Não existe projeto de fuga no inferno, naquele lugar de tormento. Isso que você fala. Mas faça um criminoso fugir do presídio. Mas um criminoso que morrer sem Jesus e a alma dele for para aquele lugar, está perdido. Quando fala que a alma vai perecer, mas é no sentido de se perder, não no sentido de deixar de existir. Então, a palavra perecer, em outras traduções da Bíblia, significa o quê? Perdição. Por exemplo, se der tempo de eu explicar aqui, 1 Tessalonicenses, estou aqui correndo na Bíblia. 2 Tessalonicenses está escrito assim o seguinte, ó. 2 Tessalonicenses na Bíblia Almeida atualizada. 2 Tessalonicenses capítulo 1 e verso 9 está escrito assim, ó. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Aqui diz que os ímpios vão sofrer eterna destruição. Mas não é se deixar de existir, não. Agora, na Bíblia Almeida corrigida, em 2 Tessalonicenses 1 e verso 9 está escrito diferente, ó. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ó. Tá aqui, ó. Perdição. Não sei se vai dar para o irmão ver. Perdição. Eu posso mandar depois. Eu tenho um PV do irmão, posso mandar lá no seu PV, ó. Então, a palavra perecer, em outras traduções, significa o quê? Perdição. Então, perecer no grego é apóleme. Perecer, dependendo do texto bíblico, nem sempre significa deixar de existir. Significa se perder. Ainda então, tem um minuto. Ah, certo. Então, vou aproveitar esse minuto. Então, assim, irmãozinho do Brito, o problema de muitos adventistas, né, dos imortalistas, que eles falam assim, não, aqui diz que temei a Deus, que ele pode fazer perecer a alma no inferno. Se a alma vai perecer porque ela é mortal, ela vai deixar de existir. Negativo. Perecer nem sempre significa que a alma vai deixar de existir, não. Perecer significa que a alma vai se perder. Perecer, em outras traduções, significa o quê? Perdição. Né? Eu peço até desculpa por eu estar explicando as carreiras por questão do horário, né? Então é isso, é bom nós avaliar as traduções da Bíblia, por isso que é sempre bom você ter Bíblia diferente, para você conhecer o significado das traduções das palavras, né? Eu tenho assim, várias Bíblias, pouca, mas eu tenho. Estou investindo mais, e mais Bíblia para mim. É bom um teólogo ter várias Bíblias diferentes, com traduções diferentes. Ok, então. Agora o nosso amigo Azinilton Brito, sua vez de fazer a sua última pergunta nesse último bloco. 2 minutos para a sua pergunta, nosso amigo Jonatas. Fica à vontade. Fazer a pergunta? É o Azinilton, vai perguntar a você. Tá bom, então. Certo. Então,
Se há um autor bíblico que detona com a ideia de imortalidade da alma, é o apóstolo Paulo. Paulo não dá chance para essa ideia de morrer e ir para o céu, porque ele ressalta, acima de tudo, o quê? A ressurreição dos mortos, né? Então, por exemplo, a esperança dele, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservado a coroa da justiça naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quanto amam a sua vinda. Agora, em 1 Coríntios 15, ele gasta 20 versículos por aí, do capítulo 15, do verso 15 ao 55, né? Não, aliás, do 35 ao 55, 20 versículos, só explicando, porque ele fala assim, tem gente que quer saber como é que é esse negócio de ressurreição, aí ele se põe a explicar detalhadamente a transformação desse corpo corruptível na incorruptibilidade e tal. Lá em 2 Coríntios 5:8, ele diz assim, eu não quero estar despido, né? E sim revestido. O contexto todo fala de revestimento desse corpo, né? Desse corpo espiritual, esse corpo imortal. Daí o que nós temos? Chega no final do capítulo e diz assim, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Por quê? Por causa da ressurreição. Quem crê na imortalidade da alma e não morrer e ir para o céu, bagunçou tudo. Porque aí o último inimigo não é a morte. Porque a pessoa morre, mas não morre. Ela morre, mas sai a alma imortal. Já não derrotou a morte. A morte será derrotada pela ressurreição dos mortos. Não porque existe uma alma imortal no homem. Ok. Ô, Jonathan, você entendeu a pergunta do Azenilton Brito? Certo. Entendeu a pergunta? Não entendi, não. Ele não fez a pergunta assim de forma objetiva. Gostaria que ele repetisse de novo. Ok, eu repito rapidamente. Resumindo, faça a pergunta. Por que Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte, sendo que vocês creem que quando o cara morre, ele não morre, continua a alma vivendo? Então, ele vence a morte pela própria morte, porque a alma supera a morte do corpo. Quer dizer, onde é que está a lógica disso? Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, por causa da ressurreição. A ênfase dele é a ressurreição. Entendeu agora, Jonathan? Entendi, agora entendi. 5 minutos. Então, vamos lá, então. Mozenildo, você tem que ter em mente uma coisa. À luz da Bíblia, existe 3 tipos de morte, né? Vai existir o quê? Existe 3 tipos de morte. Tem a morte espiritual, né? Quando a pessoa peca contra Deus, ele morre espiritualmente. Onde é que fala da morte espiritual? Efésios capítulo 2. Eu vou abrir lá também. Efésios 2. Só um minuto aqui. Efésios 2 e verso 1, ó. E ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, aqui está falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando a pessoa peca contra Deus e não se arrepende de seus pecados, o que acontece? O Espírito de Deus se afasta daquela pessoa. Então, o Espírito Santo, quando se afasta daquela pessoa, né, quando ele se retira daquela pessoa morre espiritualmente. Nós, antes de conhecermos a Cristo, quando nós estávamos no nosso pecado, nós estávamos mortos espiritualmente. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados com ele. Então, esse Espírito Santo nos deu vida espiritual. Não estou falando de vida física, vida espiritual. E a segunda morte é a morte física, que é a separação do espírito e do corpo e alma. Então, a morte física se refere à morte do corpo, né? Que Adão pecou contra Deus, né? E ele morreu não só espiritualmente, mas ele também morreu fisicamente, né? Morreu no corpo, estou falando da morte do corpo, que é a morte física. E morreu espiritualmente, por quê? Porque o Espírito de Deus se afastou. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, se não me foge de memória, Romanos 5, verso 12, se não estiver enganado, né? E lá diz assim, né, por um só homem, né, veio o pecado, e do pecado a morte passou a todos os homens. Se eu não me recordo, é Romanos 5, verso 12, que lá está falando da morte física. Terceira morte é a morte escatológica, que é chamada também de segunda morte. O que é a morte? O que é a segunda morte? O que é a morte eterna? A morte eterna significa que os ímpios, no futuro, quando eles ressuscitarem, estou falando da ressurreição do corpo, e não do espírito, que é a alma. Quando os ímpios ressuscitar, eles serão lançados no lago de fogo. Isso é morte eterna. Significa que os ímpios vão viver eternamente separados de Cristo. Então, aqui já derruba por terra toda essa heresia do aniquilacionista.
os ímpios vai deixar de existir, vai passar o tempo queimando para deixar de existir, não. Apocalipse 20, verso 10, lá diz que os ímpios serão atormentados de dia e de noite, para todos sempre. Ora, se eles vão ser atormentados para todos sempre, porque eles vão continuar vivos. Agora, quanto a 2 Coríntios 5, capítulo 15, se não me foge a memória, quando lá fala que os mortos vão ressuscitar, né? É claro que lá está falando que o corpo vai receber a imortalidade. Assim como a nossa alma é imortal, porque o que eu falei é bíblico, está lá em Mateus 10, 28. O nosso corpo, o corpo dos salvos, vão receber a imortalidade. Então a morte vai ser o quê? Derrotada, né? Vai ser derrotada, que é o inimigo, vai ser derrotado e a morte. Mas aqui não está interferindo na imortalidade da alma, né? Você colocou a morte aí no meio aí que não tem nada a ver. Eu estou mostrando o relógio aqui, mas ainda tem 2 minutos, viu? Eu mostro só para poder ficar atualizado. Certo. Então, vou abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas também não é obrigado a continuar. Fica à vontade. Se quer continuar ou quer parar. Fica à vontade, viu? Vou continuar aqui. Ok. Acho que é 2 Coríntios 15. Eu chego lá, né? Cheio. 2 Coríntios, perdão, 1 Coríntios 15, e verso 51, até o verso 53, eu vou ler aqui. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O corpo mortal se revista da imortalidade, que está falando da imortalidade do corpo, né? Então, a morte vai ser destruída. Quando a morte ser destruída, ela não vai ter mais domínio sobre o nosso corpo. Por enquanto, a morte, ela tem domínio sobre o nosso corpo, porque a morte está ativa no momento. Então, a morte, ela consegue o quê? Destruir esse nosso corpo. Por quê? Porque ele ainda não é imortal. Esse nosso corpo é mortal. Esse nosso corpo só vai ser imortal só na ressurreição, que é o corpo dos salvos. Eles só vão ser imortal, só vão receber a imortalidade, só no dia da ressurreição, quando Cristo vir levar o seu povo para o céu. Aí Cristo ele vai derrotar a morte, né? Então a morte, ela não vai existir mais. Se a morte não vai existir mais, então o nosso corpo vai ser o quê? Imortal, porque ele vai receber a imortalidade. E quando eu falo de que a pessoa morre... Certo. Nosso amigo agora, Azinilton Brito, dispõe-se de 5 minutos para fazer a sua última réplica. Muito bem. A pergunta é, por que a morte é o último inimigo a ser vencido? Sendo que a pessoa morre, aí não morre. Porque ela vence a morte pelo fato de que sai a alma, o fantasminho camarada, como eu chamo, e supera a morte do corpo. Aí está contradizendo Paulo. Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? No próprio capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 15, é interessante. Veja os versos 16 a 18. Ele diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Puxa vida. Então, Paulo está mostrando, a ressurreição é uma realidade, é o tema do capítulo. Indiscutível. E como é que prova a ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Primeira, a prova. Cristo, então, a ressurreição de Cristo é a comprovação da ressurreição de todos, né? E garantia da ressurreição de todos. Agora, não fosse essa fé em que Cristo morreu por nós e que daí seremos ressuscitados se morrermos, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas como pereceram? Os que dormiram em Cristo deviam estar no céu. Morre, a alma vai para o céu. E como é que Paulo usa essa linguagem? Pereceram, se não fosse pela ressurreição. Se tem alma imortal, então é outra história. Mas não, ele diz que pereceram. E tem mais. Agora, mais adiante, ele diz assim, ó, eu não sei agora a passagem, não me lembro bem, mas ele é só ler o capítulo, diz assim, em Éfeso lutei com feras. De que me valeria isso se os mortos não ressuscitam? Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Interessante. Veja, Paulo fala, não se sabe bem o que ele quer dizer com isso, lutei com feras. Não existe registro dele lutando literalmente com feras. Mas seja como for, ele mostra claramente que se ele morresse numa condição dessas, de que valeria ele morrer se não houvesse a ressurreição? Não faz sentido essas palavras dele se ele cresce na imortalidade da alma. E ele não crê na imortalidade da alma. Porque, por exemplo, quando você vê em Filipenses 2, que é a passagem que muitos citam como prova de que Paulo era crente na imortalidade da alma, né? Essa passagem não prova isso. Tá? Por quê? Porque o que ele diz é o seguinte, ele fala, 1, 21, 22, né? Diz assim, agora eu não estou achando aqui a passagem, mas é conhecido onde ele diz assim, que ele deseja estar com Cristo, deseja deixar esse corpo sofredor, né, essa vida sofredora, para estar com Cristo. Aí as pessoas, você está vendo? Morrer e ter com Cristo. Mas só que ele não diz lá que ia ser imediatamente, porque no mesmo livro, no capítulo 20 e 21, ele diz assim, não estou achando as passagens aqui agora, mas ele fala assim, quando a nossa cidade vier, então, do céu, é 3:21, né? É 3:21, que ele diz assim, não é. Mas vejam, essa passagem eu perdi, mas ele diz claramente o quê? Que ele espera quando a cidade santa descer do céu, nós teremos o nosso corpo transformado. Veja a ênfase que Paulo dá, é a ressurreição dos mortos, que é o último inimigo a ser vencido pela ressurreição. Qual é a hora? Eu não vi direito. Mostra de novo o horário aí, por favor. Não deu para ver. Ah, tá. Dá até um minuto. Muito bem. Agora vamos ver, lá em 2 Coríntios 5, 8, o contexto é muito interessante. O 2 Coríntios 5, vamos ver o capítulo 4, antes desse 5, 8. Olha o que ele diz. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Que interessante. Paulo fala dos crentes que ele conheceu, alguns talvez nem conheceu, e ele diz, eu serei apresentado a vocês, nós nos encontraremos e nos apresentaremos uns aos outros, e seremos felizes. Quando? Quando morrermos e formos todos com nossas almas para o céu? Não. Ele diz, quando Jesus ressuscitar todos nós, aí sim nós nos encontraremos. E o contexto de 5:8, ele fala assim, ele fala do quê? Ele fala de ser revestido. E ele diz, não querendo ser nus. O que é ser nu? É que morre e não tem ressurreição, estaria nu, sem nada. Okay. Então ele quer ser revestido. Acabou o tempo. Muito bem. Quero parabenizar os dois, né? Ótimo debate. Acabou o debate, né? O terceiro bloco, enfim. Temos aqui alguns comentários, né? E eu vou dispor aqui para vocês. Vocês vão ter, se quiser comentar bem ou não, vocês vão ter 1 minuto para fazer um comentário, né? Respondendo, enfim, ou comentando sobre esses comentários. Vamos ver aqui. Se tiver, nós vamos aqui para ele. Nós temos aqui o nosso amigo Jonas, tá aí. Jonas Santos, boa noite. Ele comenta o seguinte, Mateus, capítulo 12, versículo 18, ele fala, a alma de Deus se compraz. A alma de Deus, né? Eu não entendi aqui. Mas, se vocês quiserem comentar, pode comentar. O nosso amigo aí, Azenildo quer comentar, o Brito aí, o Souza. Sim. Pronto. 1 minuto. Pode comentar, 1 minuto. É porque a palavra alma tem vários sentidos. Alma e espírito não é só essa parte que nós discutimos aqui. Alma por exemplo, minha alma está cheia de paz, aquele hino que nós conhecemos, né? Então, quer dizer, a minha mente, o meu raciocínio, o meu intelecto, os meus sentimentos, tem muito sentido. Quando a gente fala assim, aquele indivíduo está com um espírito abatido, eu não estou pensando na alma dele que está abatida lá dentro dele, não é nesse sentido. Jesus mesmo disse, amar a Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, quer dizer, de toda a vossa... Aí, a gente comparando traduções, né? E, por falar nisso, eu nunca ouvi adventista falando que a Almeida, não sei o que, é paganizada. Nunca ouvi falar isso, tá? Mas seja como for. Então, já deu, né? 1 minuto.
Já tinha 10 segundos. Ah, sim, ok. Então é isso, tem os vários sentidos do termo alma, né? Ok. Pronto, Vários sentidos. Ok. Então, Jonathan, vai querer comentar também? 1 minuto. Vai querer? Não? Tranquilo, ok. Vamos para a próxima aqui. É o meu Jonas, o Jonas Souza. Jonas, ele diz ainda assim, e as almas dos homens debaixo do altar em Apocalipse, dialogando ainda recebendo vestes e palma, e não me venha da interpretação que ali é sangue, porque no grego sangue é raima. Então, eu acredito que esse comentário é direcionado para o nosso amigo Brito, né? O nosso amigo Brito aí. É 1 minuto. É 1 minuto, é para ele, né? Pelo jeito da pergunta, é para ele, que ele não crê, né? De acordo com o teor do debate aqui, né? 1 minuto, nosso amigo. Bom, eu já falei que em boa teologia não se usam termos parabólicos e simbólicos como base, como fundamento, né? Então aí nós temos uma figura, né, apocalíptica. Essas almas debaixo do altar representam todos aqueles que ao longo da história sofreram martírio. E aí é usada a mesma metáfora de quando, por exemplo, fala o sangue de Abel reclama desde a terra. E o salário dos trabalhadores também clama, né? Como nós vemos em Tiago, né, 5. Então, é linguagem simbólica, porque o livro de Apocalipse é carregado desse tipo de linguagem. Não se firmam doutrinas sobre passagens simbólicas, ok? Agora, temos que ver a linguagem didática, que há uma intenção de ensino. E aí nós temos João 14, 1 a 3, que eu já disse que esses evangélicos não sabem interpretar. Ok, então. Vamos para o próximo comentário aqui. O mesmo aí do Jonas Souza Santos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O comentário é o seguinte. Palavra ali kolazomenos, do grego, né? Particípio presente. Tradução correta diz que estão em castigo, tempo presente. E aí, como explicar isso? Entendeu? Essa pergunta deu a entender que é para o nosso irmão Azenildo Brito. Para ele mesmo, para ele, me entendeu? O que diz lá, nessas questões a gente tem que comparar diferentes traduções. Lá diz que eles estão reservados para o castigo. Existem traduções claras que dizem isso. Outra coisa, aqueles que dizem que esses anjos caídos estão no Tártaros ali e tal, que bom que eles estão lá, que fiquem lá. Porque a Bíblia não diz isso, diz que eles estão tentando a gente todo o tempo, né? Se eles estão lá nesse lugar, fiquem lá. Eles não estão lá parados, lá sofrendo castigo, não. Eles estão aqui, querendo levar quantos eles possam para o castigo final e futuro. Essa é a realidade. Então, aí fala que estão reservados. E compare com 1 Tessalonicenses 1. Eu não lembro agora as passagens, mas Paulo explica isso daí. Paulo explica que naquele dia ocorrerá o castigo. Ele coloca no futuro tanto a bênção como a maldição. É 1 Coríntios 1, não, 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses 1, né? Leiam lá, que vocês comparando com essa passagem, tudo se esclarece, ok? Ok. Muito bem, pessoal. É isso aí, né? Desde já, quero agradecer aí pela participação dos dois debatedores. Vamos dizer assim, foi um clima muito agradável, muito respeitoso, muito didático, né? E quero parabenizar os dois, o nosso amigo Azenildo Brito e o Jonathan Souza, tá bom? Vou disponibilizar para vocês 1 minuto para fazer as suas considerações finais. É pouco, eu sei que é pouco minuto, mas eu sei que vocês fazem valer a pena, tá bom? Azenildo Brito, por gentileza, 1 minuto para fazer suas considerações finais. Ok, então, recordando, a receita do bolo não aparece na formação do homem original, nada de alma imortal. Quer dizer, fazer deduções, né, pressupostos não demonstrados como base de raciocínio, é um erro, porque não está lá, né? Segundo, eu falei de João 14, essa passagem é importante, gente. Leiam com atenção. Esse pessoal crê no que Jesus não disse e nós cremos no que Jesus disse. Essa é a diferença.
Jesus diz o quê? Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estaremos para sempre com Jesus, não é quando morre e vai para o céu, a alma, a suposta alma imortal. É quando Jesus voltar para buscar os seus. E não foi respondida devidamente. Por que que o último inimigo a ser derrotado é a morte, sendo que quem crê na imortalidade nega isso. A pessoa morre e vence a morte, porque, pumba, sai a alma imortal e vai para o céu. Aí já venceu a morte. A morte é vencida pela própria morte. Não faz sentido. Ok. Um minuto também para o nosso amigo Jonatas fazer as considerações finais nesse debate. Então vamos lá, né? O nosso irmão Azenildo Brito, né, também não respondeu as minhas perguntas biblicamente, né? Porque ele não tem respaldo bíblico. Eu perguntei para ele no início onde está na Bíblia dizendo que o ser humano não tem alma. Ele não conseguiu me responder biblicamente. Só falou que o homem não tem alma, mas não conseguiu responder com a Bíblia. Perguntei para ele onde está escrito na Bíblia dizendo que Moisés ressuscitou. Eu sei que esse não é o tema, mas envolve um pouco sobre a questão da alma do homem. Ele não me respondeu biblicamente, só falou que Moisés ressuscitou, mas não me apresentou nenhum texto bíblico, porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que Moisés ressuscitou. Aonde a Bíblia se cala, irmãos unidos, nós também devemos nos calar. Não adianta bater o martelo lá em Judas 1, verso 9, que lá não diz que Moisés ressuscitou. A Bíblia está em silêncio. Passado aí, se acrescentar algo a mais, já se torna heresia. Com todo respeito, não estou chamando nosso irmão de herege. Mas o que eu ensinei aqui foi Bíblia. Se a alma de Moisés aparecer na transfiguração, se Moisés apareceu lá, aquele ali defende que a alma ela é imortal. Se ela fosse mortal, Moisés não teria aparecido na transfiguração de Jesus. Mateus 17, verso 3. Okay. Examina direito lá. Ok. Bem, pessoal, aí quem vai bater o martelo nas conclusões são os ouvintes, são os internautas que vão assistir o debate e vão compartilhar, vão assistir e vão dizer aí o que acharam, enfim. Né? Foi um ótimo debate, né? Como já falei anteriormente. Muito obrigado de coração ao nosso amigo Azenildo Brito, nosso amigo Jonatas Souza, obrigado aí pelo carinho de vocês, pela atenção, pela disponibilidade do tempo, tá bom? Muito obrigado. E aqui encerramos mais um debate aqui nessa página do Facebook. E será compartilhado, né? Será compartilhado no Facebook, em outras plataformas, como o YouTube. O nosso amigo Azenildo Brito também pode, como ele já divulgou o canal dele, pode baixar esse streaming, pode baixar essa live e pode postar lá no canal dele. O nosso amigo Jonatas, enfim, qualquer pessoa pode postar, né? Não alterando nada do original para poder denigrir um ao outro, mas postando originalmente e coisa do gênero. Muito bem. Um abraço a todos e muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.